Olá, eu me chamo João Nascimento e nossa equipe, que é formada por, além de mim, Ana Carolina, Silmara e Tiffany, vamos apresentar sobre o experimento realizado de viscosimetria dentro da disciplina de Fundamentos de Físico-Química, ministrada pelo professor Samuel Veloso Carneiro. Bem, começando pelo conceito de viscosidade. A viscosidade está relacionada à resistência que o fluido oferece ao se deslocar. Quanto mais viscoso for o fluido, mais lenta será seu escoamento, portanto, sua viscosidade será maior. O principal fator que afeta a viscosidade é o atrito intermolecular. Logo, quanto maior a densidade, a massa específica e o tamanho das moléculas, mais interações intermoleculares irão acontecer, causando assim, dessa maneira, um maior atrito. Dessa maneira, a viscosimetria é o método utilizado para medir a viscosidade de um fluido. No geral, temos as viscosidades relativa, dinâmica e cinemática. A viscosidade relativa é uma medida comparativa entre a viscosidade e a sua relação com um outro líquido de referência, onde, dividindo essas duas viscosidades, temos o resultado referente a essa viscosidade. Já a viscosidade dinâmica é a resistência interna de um fluido quando aplicada a tensão de cisalhamento. Já a viscosidade cinemática é quando dividimos a viscosidade dinâmica pela sua densidade própria. Quanto à fundamentação teórica do experimento em si, se considera que um líquido passa através de um tubo estreito, com um certo atrito regular, como nós conseguimos ver na imagem. As camadas que ficam mais próximas à parede do tubo se movem mais lentamente do que aquelas que estão na parte central. Logo, na parte central do tubo, digo, em relação ao líquido que por ali está escoando, atinge a velocidade máxima. Então, nós conseguimos ver essa diferença entre velocidade de escoamento dentro do tubo, dada a questão do atrito que o líquido faz, que o fluido faz, perdão, com as paredes do tubo. Como dito, as camadas se deslizam, se opondo umas às outras em relação ao atrito interno. Então, a gente considera que a camada é regular e a forma como ela se move, né, a gente acaba entendendo que a força sempre vai depender do líquido. Assim como eu falei sobre a introdução teórica do experimento em si, quando foi dito em relação ao escoamento próprio, tem-se a questão do regime de escoamento. Como falado no início, o regime de escoamento associado ao experimento é um regime laminar, uma vez que o fluido encontra um atrito regular, né, por onde vai se escoando. Bem, existem dois, em tese, regimes de escoamento. O regime de escoamento laminar e o regime de escoamento turbulento. O regime de escoamento laminar é aquele onde o fluido se desloca de maneira regular, de forma não caótica. Quanto que, no regime turbulento, há uma manifestação caótica, muitas vezes, das partículas que estão ali suspensas. Como definimos o regime? Através da equação de Reynolds. Na equação de Reynolds, quando os valores são inferiores a 2100, é considerado regime laminar. E superior a 2400 é considerado um regime
turbulento. A equação de Reynolds consiste da seguinte maneira: se baseia densidade, velocidade, o diâmetro e a viscosidade dinâmica do fluido. Aqui nós temos uma ilustração do equipamento utilizado, no caso, o viscosímetro, e do modo de operação. O viscosímetro é um tipo de instrumento utilizado para medir a viscosidade de líquidos. Nesse experimento, as medições são feitas comparando os tempos de escoamento de um líquido de referência, nesse caso, a água, e do líquido cuja viscosidade se deseja determinar. O princípio de operação é baseado nesse tempo de escoamento em comparação com o líquido de referência. O processo de medição começa determinando a viscosidade relativa da amostra, como demonstrado na equação 4. ρ é a massa específica e T é o tempo de escoamento dos líquidos. 1 representa a amostra e 2 representa o líquido de referência. A viscosidade dinâmica absoluta da amostra é determinada pela equação 5, onde N2 é um valor de viscosidade do líquido de referência. Por fim, a viscosidade cinemática pode ser calculada utilizando a equação 6. A finalidade desse experimento é que, utilizando o viscosímetro e as equações fornecidas, é possível entender as propriedades de escoamento dos líquidos e aplicar esses conhecimentos em diversos contextos. No caso desse experimento, foi utilizado para determinar a viscosidade relativa, cinemática e dinâmica dos soros fisiológico, caseiro e para a reidratação oral. A viscosimetria é uma técnica amplamente utilizada em diversas áreas, mas aqui nós vamos explorar brevemente na geologia, a aplicação na geologia, na indústria de alimentos, no estudo de fluxos de massa e na eficiência de lubrificantes. Na indústria de alimentos, a viscosidade é um parâmetro essencial para avaliar a textura e a consistência de produtos alimentícios. É muito utilizado, por exemplo, na produção de molhos. No estudo de fluxos de massa, a viscosimetria desempenha um papel crucial na determinação das propriedades de um escoamento de líquidos e fluidos, sendo parâmetro-chave para a projetação de sistemas de transporte de líquidos e otimizar a eficiência de processos industriais. Na eficiência de lubrificantes, saber a viscosidade será essencial para a seleção de lubrificante ideal para cada aplicação e para monitoramento de sua qualidade ao longo do tempo. Como mencionado, também há aplicação na geologia. Nesse caso, João irá abordar mais sobre o assunto. Como minha colega Tiffany havia falado, dentre as várias aplicações da viscosidade, ela também é utilizada, na realidade, no estudo da geologia, no estudo dos magmas, onde, a depender da quantidade e dos diferentes elementos químicos presentes em cada um deles, cada um dos tipos de magma, rochas diferentes irão ser formadas. Além disso, é aplicado na geomorfologia e no estudo de geotecnia em geral, em relação aos movimentos de massa, escorregamentos e similares, onde, a depender da viscosidade e plasticidade, é delimitada uma área de segurança e até mesmo mitigação de riscos.